Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É IG7, é Caná Educação, é um programa com mediação tecnológica. Programa do canal Educação Seduc, certo? Então nós temos aqui professor Jurandir Soares, a disciplina é Química, e nós vamos estudar aqui as reações de eliminação juntamente com os polímeros, tá? E a data de hoje, 27 de outubro de 2022. Como é de praxe, nós vamos colocar então aqui o nosso planejamento, o nosso roteiro de aula. Aqui o nosso roteiro. O objeto conhecimento é reações de eliminação e polímeros. O objetivo da nossa aula é identificar e explicar a utilização das reações orgânicas em nosso cotidiano, propiciar o entendimento dos principais mecanismos de reações orgânicas. E aí, da teoria prática, vamos resolver questões de classe. Bom, nós vamos começar então com as reações de eliminação. Eliminação ocorre apenas saída de moléculas de água, pessoal. Ocorreu a saída da água. Tanto é que aqui vai ter que ficar uma dupla ligação. Ó. Aqui nós vamos colocar uma dupla ligação. Certo? Vamos mostrar novamente aqui como é que aconteceu. Ó. Olha só. Reação de eliminação ocorre apenas saída de ligantes. Ó. Então, esse hidrogênio vai se combinar com essa hidroxila para liberar a água. Olha só, vai liberar a água. Então, ocorre saída de ligantes. Aqui é só a apresentação, nós vamos mostrar todas as reações de eliminação. Então, ocorreu a saída da água, né, do etanol. O etanol é o álcool. A desidratação produziu ali, e liberou água. Produziu alceno e liberou água. Muito bem. Vamos começar justamente com a principal reação de eliminação, que é a desidratação de álcoois. Desidratação de álcoois. Ó. As reações de desidratação de álcoois ocorrem com a saída de uma molécula de água, que pode ser de origem intra ou intermolecular. Vamos já mostrar isso aí. Ó. Por exemplo, a desidratação intramolecular utiliza apenas uma única molécula de álcool. E toda vez que eu desidratar um álcool, vai produzir um alceno. Vamos já mostrar. Já a desidratação inter é entre moléculas, então utiliza duas moléculas de álcoois, certo? Então, se a desidratação for intermolecular, produz éter. Então, mais uma vez, a intramolecular produz álcool e a intermolecular vai produzir éter, ok? Então, é importante, talvez a mais importante reação de eliminação é a desidratação de álcool. Toda vez em uma reação, em uma questão, você tem que frisar bem se é intra ou intermolecular, certo? Se for intramolecular, produz alceno. Se for intermolecular, produz éter. Vamos aqui, então, mostrar como é que acontece. Ó. É a dica Caná Educação. Olha aí, ó. Tudo que eu falei naquele slide anterior está aqui, ó. Olha só que legal, ó. A desidratação, ela pode ser intramolecular, produz alceno e libera água, elimina a água, porque a reação é de eliminação. E a desidratação intermolecular vai produzir éter e liberar água, certo? Toda vez em que ocorrer a eliminação de álcoois, produz alceno ou éter. Então, quem vai dizer isso é a questão. A intramolecular utiliza uma molécula de álcool e a intermolecular utiliza duas moléculas de álcool. Então, vamos colocar só um minutinho aí para o pessoal fazer um print dessa dica Caná Educação.
Meus amigos, então tá aí. Vamos lá prosseguir. Olha só. Aqui eu tenho uma reação de eliminação. Pode ver que se você observar, ó, se você observar, o A e o B está sendo eliminado, ó. Olha só, produzindo a B, tá? O que acontece aqui, ó, esse hidrogênio com cloro ele vai se juntar, ó, reagir com potássio com hidróxido de potássio. O que vai acontecer? Ó? O potássio se juntou com cloro, produziu cloreto de potássio. E o hidrogênio se junta com a hidroxila, formando água. Então aí está eliminando. Toda vez que elimina água, pessoal, produz um composto aqui insaturado. Ó, tá? A adição ocorre só entrada, a substituição é entrada e saída, e a eliminação é só saída de ligantes. Vamos começar aqui a ver ó, a desidratação intramolecular. Tem uma regra para isso. Olha, a desidratação de álcool segue uma regra específica chamada regra de Zaitsev. Que diz o seguinte, ó, que a hidroxila vai se ligar com o hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenado. Ó. Menos hidrogenado. Por exemplo, aqui está a hidroxila. Ó. A tendência dela é se juntar com esse hidrogênio, porque esse carbono só tem 2 hidrogênios, o outro vizinho tem 3. Ó. Então, pela regra, a hidroxila vai se ligar preferencialmente ao hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então, vai sair isso aqui, ó, vai sair água. Professor, e quem é esse ácido sulfúrico? É um catalisador. E aqui a temperatura, 170. Ó. Olha só. Aí, ó o carbono menos hidrogenado. Por isso que a hidroxila vai se ligar com o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Conclusão, ó, vai formar um alceno e liberar água. Então, essa é uma reação importante. Tá? Toda vez que ocorrer desidratação, segue essa regra. A hidroxila irá se ligar ao hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenado, menos hidrogenado. Tudo bem? Aí produziu alceno. Agora olha só aqui, ó, tá? A desidratação intermolecular. Nós dissemos que vai produzir éter, não é isso? Está aqui, ó. A molécula eliminada vem de 2 moléculas de álcoois, que podem ser iguais ou diferentes. A hidroxila de um álcool se junta com o hidrogênio da outra molécula para formar o éter. O produto formado vai ser um éter. Está aqui, ó. Aqui eu tenho um álcool e aqui tem um álcool. Duas moléculas do mesmo álcool. Olha aqui, ó. Aqui está tirando a molécula de água, pessoal. Olha só. Quando eu tiro a molécula de água, vai juntar e vai formar um éter. Então, a desidratação intermolecular vai produzir éter. Tudo bem? Isso é uma reação de eliminação, porque eliminou a água. Saiu água. Então, se for intramolecular, dá alceno. Se for intermolecular, vai produzir um éter. Muito bem. Então, vamos ver agora uma desidrogenação, que é a saída de hidrogênio. Né? Também uma reação de eliminação. Ó. Eliminação de hidrogênio de um alceno, de um alcano, aliás, produz um alceno. Observe ali, ó, eu tenho um alcano e eu circulei 2 hidrogênios dele. Ó. Ao tirar esses 2 hidrogênios, vai liberar gás hidrogênio e vai formar um alceno. Então, ocorreu a eliminação da molécula de hidrogênio. Eliminação da molécula de hidrogênio. Então, é uma desidrogenação ou eliminação de hidrogênio. Porque nós estamos estudando aqui as reações de eliminação. Tá? Então, ocorreu aqui a saída desses 2 hidrogênios. Ó. É lógico que formou um alceno, né? Formou uma dupla ligação. Perfeito? E aí nós temos o seguinte, ó. Nós vamos agora ver a desidratação de ácido carboxílico. Toda desidratação é uma eliminação. Né? Olha aqui, ó, eu tenho um ácido carboxílico, 2 moléculas de ácido, e estou tirando aqui a molécula de água. Eu vou até colocar aqui uma marcação nele. Ó. Quando eu tiro a molécula de água, vai formar um anidrido, aqui liberou água. Por isso que a reação é de eliminação. Certo? Desidratação de ácido carboxílico. Já vimos desidratação de álcool, desidratação de ácido. Toda desidratação já está dizendo que vai sair água, então elimina a água. Bom, e aqui se for o mesmo ácido carboxílico, ó, eu tirar a molécula de água, certo? Vai formar um anidrido, só que é cíclico, tá?
Os ácidos dicarboxílicos se desidratam com maior facilidade, obtendo um produto cíclico. Qual é o produto? O anidrido. Aí já seria uma desidratação de uma molécula de ácido carboxílico, a intramolecular. Se for 2 moléculas, vai ser intermolecular. E aqui como nós vamos falar de uma das reações importantes, que são a desidratação, aliás, a reação de esterificação, que é uma eliminação, vamos conhecer os ésteres. Ésteres são compostos que possuem o grupo funcional. Qual é o grupo funcional? Esse aqui, C-O-O. Aqui é um grupo funcional que pode ser colocado dessa maneira. Tá? Por que nós estamos mostrando esses ésteres? Porque a reação de esterificação é uma reação de eliminação. Eliminação de água. Olha só o que vai acontecer. Olha aí a reação de esterificação. As reações de esterificação ocorrem entre um ácido carboxílico e um álcool, formando éster mais água, certo? Então elimina a molécula de água. Está aqui, o ácido carboxílico pega a hidroxila do ácido com hidrogênio do álcool. Tira a molécula de água, forma um éster. Então elimina a molécula de água. Então é uma reação de eliminação. É uma reação, portanto, de eliminação. Esterificação é uma reação de eliminação. Vamos mostrar como é que ela acontece. Olha aí, Podemos obter um éster pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Ácido mais álcool vai produzir éster mais água. Olha aqui, Olha só o show de bola aqui de efeito nesse slide aqui, Ácido carboxílico com álcool. Vai sair a molécula de água. Presta atenção, Elimina a molécula de água, forma um éster. Entendeu? Observou que saiu a hidroxila do ácido com o hidrogênio do álcool para formar o éster. Vamos voltar aqui para ver como é que fica? Olha só. Sai a molécula de água. Então, ácido mais álcool produz éster mais água, o que está posto aqui. Ácido mais álcool produz éster mais água. Essa reação está entre as 10 reações mais cobradas no Enem. Reação de esterificação ou reação de formação de um éster. Bom, e aqui eu coloquei umas questões envolvendo aqui a revisão de conteúdo de eliminação, né? Olha lá. Dadas as reações aí, eu tenho aí então a primeira reação e a segunda. O que é que tem aqui, Álcool, éter mais água. E aqui álcool, alceno mais água. Então o que aconteceu? A reação 1 é uma reação de desidratação intermolecular. Pessoal, não, olha, eu tenho 2 moléculas de álcool. Desidratando é intermolecular. Então vai ser falso. Opa, intermolecular, desculpa. É intermolecular, não é intra. É inter, 2 moléculas de álcoois. O nome oficial do produto orgânico formado na reação 1 é o éster. Primeiro, não é um éster. O erro está aqui, O produto aqui é um éter na reação 1, não é éster, por isso que está falso, A reação 2 é uma desidratação intramolecular. Aqui sim, porque saiu uma molécula de álcool para produzir alceno. É verdadeiro. E o principal produto da reação 2 é um alceno, de menor massa molar, também verdadeiro, que é o eteno. Menor alceno é um alceno com 2 carbonos. Portanto, ficou VF-VV. Certo? Então, nós estamos só mostrando aqui algumas questões pertinentes ao assunto, tá bom? Como essa aqui, Olha só. Análise da reação orgânica baixa. E aqui nós temos aí o zinco reagindo com cloreto, na presença de álcool, produziu alceno e liberou aí o ZnCl2. Ele quer saber só a classificação da reação, pessoal. Obrigatoriamente, primeiro não é desidratação que não liberou água, tá? Mas é uma reação de eliminação, pessoal. Eliminou, saiu, só fez sair ligante. Esses 2 cloros se juntaram com o zinco, para produzir ZnCl2, cloreto de zinco. Então ocorreu só saída de ligantes. A reação só pode ser de eliminação. A reação é de eliminação. Ocorreu só saída de ligantes. Resposta, portanto, letra C.
Aqui nós também queremos saber o que produto é esse, ó. Considera a reação. Tem um composto X produzindo alceno, que é o eteno, mais água. O que é isso aí? Quem é esse X? Quem é que pode produzir alceno e liberar água? Tem que ser um álcool, pessoal. Certo? Olha aí, ó. Tem que ser um álcool. A resposta é a letra C, ó. Porque somente o álcool vai produzir alceno por desidratação. Tá aí, ó. Saiu a molécula de água e quando saiu a molécula de água ficou uma dupla ligação, produziu alceno, o eteno. Então, também é uma reação de eliminação, tá? A desidratação de um álcool. A desidratação de um álcool vai produzir, então, um alceno. Pronto, essa aqui tá legal de você acertar. Eu vou deixar essa aqui você tentar fazer. Vamos lá, ó. Analise a reação orgânica. Tá aí a reação orgânica. A reação é classificada como o quê? Ele só quer a classificação. Tá até marcado ali, ó. Qual é a classificação dessa reação? Tá? Vamos colocar um minutinho aí na tela. Ok, voltamos aí, né? Então você tem um álcool e aí está eliminando a água. Eliminou a água aqui. Tanto é que a água saiu, ó. Então é uma desidratação. Como nós só temos uma molécula de álcool e produziu alceno, a desidratação é intramolecular. Então a resposta tem que ser a letra B. Tem que ser a letra B de bola. Tá? E a última questão aqui é para dizer que tipo de reação está acontecendo aí, pessoal. Analise a reação representada abaixo. Ó. A seguir, né? Aqui você tem ó, um álcool, aqui é um álcool, reagindo com ácido, produzindo éster mais água. Ora, ácido mais álcool produzindo éster mais água, a reação só pode ser de esterificação. Tá aí. Ácido mais álcool produz éster mais água. Produz éster mais água. Certo? Ácido mais álcool, né? Produz éster mais água. Muito bem. Pronto. E agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. Polímeros. Polímeros, pessoal, olha a classificação aí, ó. São macromoléculas, moléculas gigantescas, tá? Formadas a partir de moléculas menores, que são os monômeros. Essa transformação desses monômeros formando polímero é chamada de polimerização. Assim, vou explicar melhor. Ó, o reagente é chamado de monômero. Monômero. O produto é chamado de polímero. Polímero. E a reação, meus amigos, a reação está aqui. É chamada de polimerização. Ó. Polimerização. Polímeros são os plásticos. Os plásticos. E nós vamos trabalhar aqui sobre os plásticos, né? Sobre a ótica da reciclagem, do meio ambiente e tudo mais. Por exemplo, ó, vamos fazer uma analogia. Ó. Bom, se você pegar clipes ali, ó, clipes diferentes, tá bom? Ah, o mesmo clipe. Todo mundo já fez essa brincadeira, né? De emendar esses clipes, ó. Então, os clipes soltos ali são um monômero.
e ele interligado são os polímeros. Mas eu posso pegar clipes diferentes, ó. Aquele azul e o vermelho, e interligar. Então você vai ter um polímero também, então, com estrutura variada. Então, polímeros, no caso dos clipes soltos, são os monômeros, e eles unidos são os polímeros, tá? Formam então aí as macromoléculas. E nós vamos apresentar para vocês, pessoal, o seguinte, ó. Lógico, nós estamos vivendo a era do plástico, não é verdade? Então diz lá, ó, o sucesso crescente no uso dos plásticos se deve à boa combinação e baixo custo de produção, ótima resistência e boa aparência. Até aí tudo bem. O grande problema dos plásticos é a questão ambiental, é o prejuízo que eles podem causar ao meio ambiente a longo prazo, uma vez que podem permanecer milhões de anos sob condições adversas sem se degradar. Então é justamente a questão, pessoal, do meio ambiente. Lógico que a gente não pode também parar de produzir o plástico. O que tem que ser feito é o descarte adequado, certo? Temos que ter a responsabilidade de descartar o plástico para reciclagem, por exemplo, para reutilização. E aí nós temos a primeira classificação, ó. Termoplásticos. O que vem a ser termoplásticos? São plásticos sensíveis ao calor, certo? Sensíveis ao calor. Esses são excelentes para reciclagem, ó, tá? Podem, olha aí, ó. É um tipo de plástico sintético, né? Que pode ser aquecido sem que suas propriedades químicas mudem. Isto é muito vantajoso para a reciclagem, pois o material pode ser moldado em outros formatos e, portanto, reciclado. Dessa forma, todos os termoplásticos são potencialmente recicláveis. Então, os termoplásticos são sensíveis ao calor. Já os termofixos são difíceis, pessoal. Olha só, termofixo, termorrígido ou termoendurecidos, ó. São plásticos que não se fundem mesmo em elevadas temperaturas. Pelo contrário, em altas temperaturas esses materiais decompõem, ó, o que inviabiliza a reciclagem. Então, dessa forma, o plástico termorrígido é de difícil reciclagem. Aquela esponjazinha de lavar, ó, tá? É terrível, porque a reciclagem dela é muito difícil. É o que é o chamado poliuretano, colchão de espuma, por exemplo. E o EVA, utilizado naquelas sandálias ali, ó, também, se você aquecer, ele vai esfarelar todo, né? Então é difícil a reciclagem dele, diferente de outro plástico que você pode moldar, tá? Então os termoendurecidos, termorrígido também é o pneu, pessoal. Pneu de difícil reciclagem, né? E é um entulho terrível para a natureza. É um entulho terrível para a natureza. Muito bem. Olha aqui a questão ambiental dos microplásticos. Olha essa cena aí, pessoal. Os plásticos se fragmentam, né? Virando microplástico e causa uma série de prejuízos ambientais ao entrar na cadeia alimentar. Eu até estou colocando aí, ó. Não é culpa daquele pássaro. Alguém jogou aquela caixinha ali, certo? Chamada caixinha Tetra Brink, né? Um tipo de achocolatado, certo? Então, o impacto ambiental do lixo plástico no oceano e, consequentemente, na cadeia alimentar, se tornou uma verdadeira preocupação ambiental. Não é verdade? E o que nós podemos fazer, pessoal? Uma das saídas é optar pelo consumo mais sustentável possível e pela reutilização ou reciclagem. Reutilizar é diferente de reciclar, tá bom? Mas nem vou já explicar o porquê. Mas nem tudo é reutilizável ou reciclável. Nesse caso, tem que realizar o descarte corretamente, não jogar aí nas águas, né? Então, a questão de repensar as nossas ideias enquanto cidadão, tá? Vamos repensar as nossas ideias enquanto cidadão. Por isso está aqui, ó. A ideia seria o quê? Os polímeros biodegradáveis. Já existem alguns plásticos que são biodegradáveis, ó. Os polímeros biodegradáveis são materiais que se degradam pela ação de micro-organismos naturais, como bactérias, fungos, algas, ou seja, demora menos, né, na natureza. Essa é uma das grandes saídas, os polímeros biodegradáveis. E nós vamos já conhecê-los. Pronto, já quem estava falando em reciclagem, está aí os 5 R's da reciclagem. Reduzir,
reutilizar, recuperar, reciclar e repensar, tá? Como eu disse para vocês, reciclar é diferente de reutilizar. Vamos apontar cada um deles aqui, ó. Olha aí. Reutilizar. O que é reutilizar? Reutilizar diversos produtos antes de jogá-lo fora, usando para a mesma função original ou criando novas formas de utilização. É você pegar, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, cortar e fazer um porta-treco. Você está reutilizando. Reduzir. Reduzir a poluição, reduzir ou diminuir a quantidade de lixo que você produz. Certo? Você é responsável pelo seu lixo. Tente usar os máximos produtos antes de jogá-lo fora. Agora vamos saber a diferença de reutilizar e reciclar. Reciclar, pessoal, é renovar produtos. É o caso, você derreter uma garrafa plástica e formar outra coisa. É reciclar. Certo? Reciclar é derreter um plástico e formar outra coisa, outro utensílio. Recuperar. O que for possível antes de ser reutilizado. Muitas vezes dá para você recuperar e às vezes as pessoas descartam assim mesmo. Às vezes só está faltando um parafuso lá, você acocha, tal, então você está recuperando. E aí tá os 4 R's, né? Para mim, o principal R da reciclagem, professor, se reduzir tem a ver com recusar? Tem, porque se você está recusando, você está reduzindo. Não é? Eu posso recusar uma sacolinha de supermercado. Consequentemente, eu posso estar reduzindo o meu lixo. Tudo isso aí passa, o R mais importante para mim é esse aqui, o repensar. Certo? Repensar, professor, sim. Olha aí, ó. Repensar é reavaliar suas atitudes na hora de lidar com o lixo. Ou seja, antes de jogar uma latinha de alumínio no chão ou no lixo comum, reavalie sua atitude e jogue numa cesta de coleta seletiva. Uma garrafa PET de refrigerante. Lógico que aquilo ali vai ser prejudicial, vai entupir bueiros, tudo, né? E lógico também que o governo também tem que fazer a sua parte com as campanhas, né, de educação para reciclagem e redução do lixo, a fim de tentar conscientizar a população. Tudo isso aí passa, pessoal, por uma simples palavra, educação. Tá? O que falta é educação. Tá? Tem uma frase que eu sempre digo, a gente para ser pobre não precisa ser ceboso. Tá? O que falta é educação. Tá? De ver aí várias lixeiras e as pessoas passam e ainda jogam o lixo fora da lixeira. Então isso aí você não está repensando as suas ideias enquanto cidadão. Tá bom? Então reavalie suas atitudes. O lixo que você produz, você é responsável por esse lixo. Mais uma coisa também sobre reciclagem. O que é reciclagem? Entender o que é reciclagem é simples. Trata de pegar algo que não tem mais utilidade e transformá-lo novamente em matéria-prima, para que se forme um item igual ou diferente. Tá? Isso é feito de várias maneiras, vemos resultado no cotidiano. E mais uma vez ali está as palavras. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. E esse aqui é muito comum você encontrar esses lixeiros com cores. Cada cor dessa aí representa um tipo de lixo. A cesta azul é utilizada para papel. Azul é para papel. O vermelho é para plástico. Verde é para vidro. Amarelo é para metal. Aqui esse marrom escuro é para lixo orgânico. O que é lixo orgânico, professor? Resto de comida, por exemplo. E esse outro cinza é porque é não reciclável. Tem plásticos, tem materiais que não podem ser reciclados, né? Um pneu, por exemplo, né? Alguns tipos de plástico, então é utilizado ali. Beleza? Então são campanhas que têm que ser feitas de conscientização para a população. Muito bem. Olha aí, melhor aí, olha só como está legal, pessoal. Com imagens, né? Com imagem fica legal, porque né, o pessoal aí, principalmente aí, para fixar melhor a ideia. Olha aí, o vermelho é plástico. Olha a garrafinha PET ali. O azul é papel. O verde é vidro. Lixo orgânico, resto de alimentos. Tá? E a amarela é para latas, né? Metal, né? Metal. Então tá bem claro aí, ficou bem legal essa imagem, onde você encontra agora, né? E não precisa nem memorizar as cores, na própria lixeira tem lá
tá? O que é para ser colocado. Aí aqui o pessoal joga metal no lugar do plástico, plástico no lugar do metal, né? Então o que falta, como eu já falei para vocês, é educação, tá bom? Então tá bem claro essa campanha aqui das nossas aulas, né? Em relação à reciclagem do lixo, né? Muito bem. E aí nós vamos partir, pessoal, também perguntar por que reciclar, ó. Qual a vantagem de reciclar? Aí, diminuímos a quantidade de lixo e, portanto, reduzimos os problemas trazidos por ele. Poupamos dinheiro, né? Pois obter plástico, vidro, papelão, metal a partir de matéria-prima natural custa muito mais do que já existe, né? Economizamos energia, até porque para você tirar mais plástico, mais material da natureza, degrada muito mais, ó. Conservamos recursos naturais, como as árvores, né? São derrubadas muita árvore para fazer papel, petróleo, matéria-prima para o plástico, ó, e os minérios para os metais. Vamos só fazer uma comparação aqui, ó. Podemos reciclar metais, ó. Olha o símbolo de reciclagem para metal, né? Lata de alumínio. E nós sabemos que o Brasil é líder mundial, né, de reciclagem de latinha, pelo menos isso, né? Existe no país muitas pessoas que trabalham exclusivamente com coletores de latinha, né? É uma cadeia econômica muito forte a dos metais. Mas nós estamos falando de plásticos. Ah, olha o metal aqui, ó. Pessoal, ó, olha só, olha que comparação, ó. 1 tonelada de alumínio reciclado se transforma em 1 tonelada de alumínio novo e economiza a extração de 5 toneladas de bauxita. A bauxita é o minério onde se extrai o alumínio, certo? Então é necessário tirar 5 toneladas de bauxita da natureza para produzir uma. Então, se reciclar é melhor, que vai evitar a degradação do meio ambiente. Tá? Por isso a ideia da reciclagem das latinhas. Perfeito? Vidro, ó, nós temos a reciclagem de vidros aí também, né? E é o símbolo ali, está ali, o símbolo verde. Ó. O vidro pode ser reciclado, aquilo que é utilizado, por exemplo, em garrafas de refrigerante, suco. Mas tem alguns tipos de vidros que são difíceis a reciclagem. Espelhos, por exemplo, é difícil a reciclagem. Tá? Vidros de automóveis, aqueles vidros quando quebra, né? Chamados vidros temperados, tá? São mais difíceis. Alguns vidros, os vidros de garrafa são melhores, né? Frascos de molho, sucos e água, são melhores de reciclar. Tá bom? E o papel, né? Tá dizendo aí que a reciclagem, ó, de 1 tonelada de pasta celulósica obtida de papel evita o abate de 34 eucaliptos com 12 metros de altura. Então são precisos, pessoal, 34 eucaliptos de 12 metros de altura para produzir 1 tonelada de pastas de celulose, que é para formar papel. Então precisamos aí, hoje nós estamos no mundo digital, tá? Evitar ao máximo, poxa, de imprimir, né? Hoje não se condiz mais, não se concebe mais a ideia de só imprimir papel. Várias repartições públicas hoje estão digitalizados os materiais justamente para isso, para economizar papel, tá? Nesse campo nós já conseguimos evoluir muito, tá? Porque na década de 80 e 90 não havia tanta digitalização de material. Você já imaginou se cada mensagem que nós informamos hoje fosse impressa em papel? Hã? Vamos pensar, vamos repensar. E aí o plástico, chegamos realmente ao plástico. Ó. Já falamos que nem todo plástico é possível reciclar, né? Mas a maioria sim. Então vamos partir sempre para essa cadeia da reciclagem desses materiais. E aqui, pessoal, tá? Eu queria apresentar para vocês um tipo de tratamento de lixo muito legal que poderia ser aplicado nas cidades, ó, que são os restos de alimentos, tá? Ó, existe também uma quinta opção de reciclagem, que é a compostagem. O que é a compostagem, pessoal? Mas só serve para resto de alimentos, né? De origem animal ou vegetal. Há uma grande quantidade de restos alimentares no lixo, que pode ser transformada em adubo. Toda vez que falar em compostagem, você tem que marcar a opção adubo. O composto serve para ser colocado no solo. Então, muitas cidades, pessoal, poderiam utilizar a compostagem para produzir adubo para as próprias praças das cidades, para as árvores das cidades, né? As hortas comunitárias. E digo mais, é um adubo de excelente qualidade. É um adubo de excelente qualidade. É o adubo orgânico,
feito da compostagem. Quais as vantagens da compostagem? Elimina o problema de catação do lixo, impede a proliferação de ratos e insetos, porque a temperatura chega a 60 graus Celsius, né? Recicla o lixo úmido, devolvendo em forma de adubo, pessoal. Em forma de adubo. Eis o grande vantagem da compostagem, né? Da reciclagem. Mas muito bem. E aqui nós temos uma conclusão. Bem legal essa conclusão. Ó. A reciclagem, além de uma necessidade, é um ato de cidadania. Aqui sim. Todos devemos nos conscientizar de que apenas a participação de toda a sociedade é que os movimentos de uso racional de energia e de matéria podem dar certo, de maneira a melhorar as condições de vida do nosso planeta. Então precisamos cuidar do meio ambiente, pessoal. Tá? E uma das ideias é justamente a reciclagem, a reutilização, tá? É mudar forma de comportamento, é repensar as nossas ideias enquanto cidadão. Tá? Eu queria deixar aqui então um minutinho para você tirar um print dessa conclusão que eu acho super válido. Tá? Inclusive é uma aula de cidadania, nós estamos aqui. Tá? Vamos lá então, um minutinho. Ok, meus amigos, voltamos. Voltamos para mostrar para vocês aqui os polímeros, ó. Aqui eu resumi os polímeros, tá? Depois nós vamos ver passo a passo. Você tem os polímeros de adição comum, tá? Por exemplo, você tem o polietileno, que são os sacos plásticos, ó. Policloreto de vinila, que é o PVC, que é utilizado em tubos e conexões, canos. Teflon é um tipo de plástico que é utilizado em revestimento de panelas. Poliestireno é o isopor. Todos esses são polímeros de adição comum, viu? Polipropileno utilizado em cordas, aquelas cordas plásticas. O acrílico, que é o chamado, entre aspas, vidro plástico em lentes de automóveis. E o PVA, que é utilizado em tintas PVA, tintas laváveis. Policianeto de vinila é o Orlon, utilizado na lã sintética, no carpete, bichinhos de pelúcia. Mas depois nós vamos utilizar cada um deles, viu? Já os polímeros de adição 4 são as borrachas, pessoal. A borracha natural, ela é extraída da espécie seringueira, certo? Seringueira. É o poliisopreno. E a borracha sintética é o policloropreno. Um detalhe, ó. Quando aparecer essa palavra, vulcanização da borracha. O que é vulcanização da borracha? Toda vez que aparecer vulcanização, você marca enxofre. Enxofre. Que é para tornar a borracha mais resistente ao calor, ao atrito, certo? Lembra de pneu. Toda vez que falar em borracha vulcanizada, lembra de pneu. E para finalizar os polímeros, está aqui, certo? Aqui estão os polímeros, ó, de condensação. Baquelite é utilizado em cabos de panelas. Cabo de panela. O nylon, fio de pesca e fibra têxtil. Kevlar
utilizado em coletes à prova de bala. Poliéster é fibra têxtil, também utilizado em fio cirúrgico. E o policarbonato, vidro blindado, né? Vidro blindado. E as resinas epóxi, que é o Durepoxi, são os polímeros de condensação. Aqui eu coloquei só uma questão, ó. Falou em vulcanização, você tem que procurar o quê? Sublimação. Onde é que tem sublimação? Aliás, desculpa. Vulcanização, você tem que procurar enxofre. Onde é que tem enxofre? Ó? Só tem enxofre na letra D, pessoal. Toda vez que falar em vulcanização, fala-se em enxofre. Tudo bem? Tornar a borracha mais resistente ao calor, ao atrito, tá? Então, aí, nós estamos praticamente encerrando essa primeira parte da aula, tá? E convidar vocês, então, para as próximas semanas a gente trabalhar outros assuntos e vamos, então, melhorar mais ainda esse assunto de polímeros. Quero desejar a vocês um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.